para encontrar com o Senhor. Somos guerreiros de Deus. Aleluia, estamos preparando para chegar aquele dia, aleluia, onde estaremos com o Senhor na glória. Esse dia se aproxima cada dia sobre a face da terra. Vamos louvar, ouvir o Jack Sidney louvando o Senhor, logo após o presbítero Eli da Mata também, nesta noite. Os irmãos da paz do Senhor. Paz, Senhor. Glória a Deus. Hoje quando parecer que acabou e não tem forças para continuar, quando aquela porta se fechou, foi eu a te guardar. Quando o coração quase parou, quando a sua fé se esfriou, não tinha mais forças para lutar, eu estava lá. Eu fui teu livramento no momento certo, eu fui o teu remédio na hora da dor. Te carreguei nos braços quando foi ferido, te consolei quando seu coração chorou. Eu vi aquelas noites que passou em claro, você só não morreu porque eu não deixei. Me diz por que você está tão preocupado, se todos os momentos não te abandonei. Eu vou chegar primeiro, eu vou fazer milagres, não vou deixar você morrer nesse deserto. Filho, eu estou voltando, eu estou por perto. Eu vou chegar primeiro, eu vou fazer milagres, e vai ser tão maravilhoso o que eu vou fazer, você vai ver. Eu fui teu livramento no momento certo, eu fui o teu remédio na hora da dor. Te carreguei nos braços quando foi ferido, te consolei quando seu coração chorou. Eu vi aquelas noites que passou em claro, você só não morreu porque eu não deixei. Me diz por que você está tão preocupado, se em todos os momentos não te abandonei. Eu vou chegar primeiro, eu vou fazer milagres, não vou deixar você morrer nesse deserto. Filho, eu estou cuidando, filho, eu estou por perto. Eu vou chegar primeiro, eu vou fazer milagres, e vai ser tão maravilhoso o que eu vou fazer, você vai ver. Tudo é possível se você acreditar. Um lindo testemunho você vai contar. Milagres são reais e vai acontecer. Eu vou chegar primeiro, eu vou fazer milagres, não vou deixar você morrer nesse deserto. Filho, estou lutando, filho, eu estou por perto. Eu vou chegar primeiro, eu vou fazer milagres, e vai ser tão maravilhoso o que eu vou fazer, você vai ver. Eu vou chegar primeiro, eu vou fazer milagres, não vou deixar você morrer nesse deserto. Eu estou lutando, filho, eu estou por perto. Eu vou chegar primeiro, eu vou fazer milagres, vai ser tão maravilhoso o que eu vou fazer, você vai ver. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Jesus, Ele já chegou neste lugar.
Aleluia, só você abrir a sua boca, glorificar o nome do Senhor. Nesta noite, Jesus quer fazer milagre em nossas vidas. Aleluia, se você não der lugar ao Espírito Santo, aleluia, não vai resolver. Você tem que lugar ao Espírito Santo de Deus para ele agir na sua vida nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ouvir o presbítero da Mata louvando o Senhor nessa noite, fazendo aquilo que o Senhor concedeu no seu coração. Logo após, nosso irmão Gessé também tem oportunidade. Quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor. Irmãos, é um motivo de alegria para nós estamos aqui nesta noite, adorando o nosso Deus. Que muitos poderiam estar aqui para louvar o Senhor, mas não pode estar aqui e estar na tumba fria. Mas nós estamos aqui agradecendo o nosso Deus pela oportunidade que Ele tem nos dado. Sabemos que os dias de hoje são uns dias não muito bons para muitos, mas muito bom para muitos. Que muitos aqui falta a sua mamãe. Dá valor à sua mãe. Você vai saber o quanto vale a sua mãe se você perder ela. Dá valor ao seu pai. Dê o som dele. Aleluia. Esse Deus é tremendo. Se vocês imaginassem o que eu estou sentindo aqui. Deus me andei ramasse. Aleluia. Estou de pé porque agradeço a minha mãe, que muitas vezes minha mãe falou comigo. A nossa família serve o Senhor porque agradecemos nossas mães. As mães passam fome, a mãe passa frio, a mãe passa noite sem dormir por causa do seu filho. Mas o filho não sabe disso, mas vai saber que o dia que você tiver o seu, você vai saber o valor que tem uma mãe. O irmão, por isso quero que você se encontra em Lucas, no capítulo 8, versículo 45, que diz assim: E disse Jesus: Quem é que me tocou? E negando todos, lhe disse: Pedro, os que estavam com ele, Mestre, a multidão te aperta e te oprime, mas diz: Quem é que me tocou? E disse Jesus: Alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Glória. Irmãos, neste momento você sabe, se o Espírito Santo de Deus te comover, você vai ser diferente. Aleluia. Ele não é diferente daquele dia, mas Ele está aqui nessa noite para te tocar. Se alguém entrou nessa porta enferma, pode ser curado, porque o Espírito de Deus está aqui, porque eu estou sentindo Ele aqui. Oh, Deus é tremendo. Ele que pode fazer isso. Eu ouvi um testemunho hoje pela internet que me chamou muita atenção. Você pensa que às vezes não vale nada, mas você tem um valor extraordinário. Ainda que você cabe a sua carne, cabe a seu nervo, mas dentro dos seus ossos tem alguém precioso, porque a sua espontânea tem valor. Porque Jeremias teve, e quando levou no túmulo, aí alguém saiu daquele lugar porque ressuscitou, porque ninguém mexe, porque é de Deus. Até os ossos têm poder, porque Deus é de Deus, ninguém pode tocar. Por isso que aquela mulher disse, ela tocou nas vestes de Jesus. E Jesus naquele momento estava ali, e alguém começou a olhar. Ela começou a ficar desinquieta. Eu preciso sair daqui curado. Ali ela tocou nas vestes de Jesus. E Jesus certamente começou a se incomodar. E naquela hora, Jesus começou a dizer: Alguém me tocou. E naquele momento, aquela mulher começou a tremer. Eu vou aí ao encontro do Senhor. Ela foi se aproximou, diz do Senhor: Senhor, foi eu que te toquei. Mas muito antes disse, ele reclamava: Alguém me tocou. Então foi naquela hora, ele disse que senti que de mim saiu virtude. Glória a Deus. Quero cantar um hino com a igreja.
104, um hino conhecido. Glória a Deus. O Senhor está aqui. Glória. Ei, Jesus, ao procurar. Ei, Jesus, ao procurar a ovelha que é vagar, livra-os do abrigo do Senhor. Pelo monte da fornei, nossa sola sorrei, e tu buscas tua ovelha com amor. Com amor, o pastor, eis que chama sua ovelha sem cessar. Contra o João pecador, escutar a voz de amor de Jesus que o procura pra salvar. Com amor, o pastor, eis que chama sua ovelha sem cessar. Contra o João pecador, escutar a voz de amor de Jesus que o procura pra salvar. Aleluia, com amor, né? Jesus está procurando muitas ovelhas que ainda estão perdidas. Aleluia, mas Jesus ele está procurando e ele quer salvar. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ouvir o Gessé louvando ao Senhor, logo após nosso irmão Albi também adorando ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Todos os irmãos com a paz do Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Glória a Deus.
firme nas promessas do Senhor Jesus. Amém, 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 amém. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Na palavra, mas a diversidade do dia a dia, a gente não pode levar isso no nosso coração. Devemos sempre estar ligados, devemos sempre estar atentos às coisas da vida, do mundo, porque às vezes a diversidade vem e a gente nem percebe o quanto quando ela chega. Quando chega já é tarde demais. E eu peço a Deus que eu sempre continue firme nas promessas, que foram as orações da minha mãe, entendeu? E eu sei o quanto ela está feliz por eu estar na igreja hoje, por eu estar firme na promessa do Senhor. Glória a Deus. Eu fico muito lisonjeado por ela, porque às vezes a gente não tem muita paciência, a gente é muito idosa, às vezes a gente tem pouco de paciência com ela, e às vezes faz coisas que a gente às vezes não entende o porquê. Mas amém, filho, eu fico muito feliz, agradeço a Deus pela vida dela, e devo mais ou menos mais de 100 anos para ela. Amém. Glória a Deus, agradeço a oportunidade. Glória a Jesus. Deus abençoe, Gessé. Vamos ouvir nosso irmão Diácono Almir. Tem oportunidade nesta noite, logo após o grupo, louvando o Senhor com mais um louvor nesta noite. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Eu sou dos irmãos com a paz do Senhor. Amém, Senhor. E para mim é um motivo de alegria, de agradecer esse Deus, de eu poder estar na presença dEle e
quer ver que Deus continua abençoando e dando força para vir até o arrebatamento da igreja. Então, o meu irmão disse aqui, quem tem as mães, respeita ela e dá valor a ela, que é porque hoje eu já não tenho a minha mamãe mais, né? Mas é porque se eu estou aqui na presença de nosso Senhor, é o conselho que ela sempre fazia para poder estar na presença de Deus. Que muitas das vezes o menino, quando é novo, ele enrola, não quer ir, mas ela sempre levava a força. Então eu agradeço por ela de estar aqui servindo esse Deus que tudo é, que é só na presença de Deus que nós pode estar nesse Deus, confiar. Então nós ir até esse arrebatamento, aguardando Ele para um dia morar com Ele no céu. Mas eu agradeço a oportunidade para as orações. Glória a Deus. Vamos ouvir os irmãos louvar o Senhor com mais louvor. Logo após o Flávio também adorando o Senhor nesta noite. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Você chorou, você pediu, tanto insistiu, precisando da resposta. Já não faz nenhum sentido da vida que está vivendo, de fracassos e derrotas. Tão sozinho e sem sorte, no vale da sombra da morte, pensando até que era fim. Mas Jesus que muda a história, já declarou sua vitória, só pra te fazer feliz.
em nosso meio nesta noite, aleluias. Deixa na mão do Senhor. Deixa na mão do Senhor. Eu vou pedir a Deus para fazer um movimento aqui nesse lugar. Eu vou pedir a Deus para fazer um movimento aqui nesse lugar. Deixa na mão do Senhor. Deixa na mão do Senhor. Eu vou pedir a Deus para fazer um movimento aqui nesse lugar. Eu vou pedir a Deus para fazer um movimento aqui nesse lugar. Aleluia, glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos ouvir o Pablo louvando ao Senhor, logo após o presbítero Valteci também adorando ao Senhor. Aleluia. Ele está presente na casa do Senhor. Eu estava lá na casa da minha sogra, estou o dia inteiro lá, saí daqui e fui para lá. Nós ficamos lá às 5 horas da tarde, começou a chover, graças a Deus. Eu até falei com minha esposa, se estiver chovendo até na Cruzada dos Elites, eu vou embora para casa. Mas graças a Deus estou aqui para louvar o nome do Senhor. Quero deixar um versículo para a meditação de cada um dos irmãos, que se encontra em Juízes, capítulo 6, o versículo 12, que diz assim ao Senhor: Então ao anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. A gente vê, nesse momento, Deus falando, cada um, conosco aqui neste lugar, valoroso, mas eu estou aqui, para agradecer a Deus, como foi falado aqui, a minha mãe passou um período, 60 dias com Covid, eu tenho só a agradecer a Deus, ela chegou até colocar o tubar, ela ficou 15 dias, minha esposa teve que ir lá assinar para fazer aquele no pescoço para ela respirar, porque ela não estava conseguindo respirar. Então eu estou aqui para agradecer, sempre ela agradece, então eu sinto a presença de Deus, nós oramos, as igrejas, tudo orou por nós, nós agradecer a Deus. E quando eu estava na igreja de restauração ainda, ela fez um culto de ação de graça lá na igreja Assembleia, onde ela congrega, então nós convidamos o pastor Cid, nós foi lá, nós cantamos e agradecemos a Deus junto com ela, por ela estar aqui conosco, De vez em quando ela fica com vontade de vir aqui, mas é o mesmo culto do dia dela lá, e ela fica, não posso ir lá se nós vamos puxar minha orelha, então nós temos que agradecer a Deus por isso, eu agradeço minha rica oportunidade, e peço as orações dos irmãos, por favor, da minha família. Glória a Deus, Deus abençoe o Pablo. Vamos ouvir o presidente Valteci louvando ao Senhor nesta noite, logo após também nosso irmão Silvio também adorando ao Senhor. Glória a Deus. Só da igreja capaz de dizer amém? Muitas da igreja estão aqui para louvar o Senhor e bendizer o nome do Senhor, porque tudo pode. Glória a Deus. Esta noite lembrei-me de um amigo que é saudoso e o tempo levou.
Põe. Glória a Deus. Ô Deus, querido Santo. Não, vou cantar um. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. No meio da igreja ele passeava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. No meio da igreja ele passeava. Quando eu cheguei aqui, o Senhor já estava. Por onde ano ele chegou aqui. Esse cheiro suave vai me fazer feliz. Tirou do meu coração todas as mágoas. Quando eu cheguei aqui, o Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. No meio da igreja ele passeava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. No meio da igreja ele passeava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, glória a Deus, complicou mais. Aleluia. É porque eu sou assim, quando eu ensaio o hino em casa, às vezes é que eu quero mudar, eu mudo o hino, aí não dá certo. Mas às vezes aquilo que Deus quer que a gente faça, a gente não faz, né? E aquilo que era para a gente fazer, a gente não fez. Mas é igual o apóstolo Paulo fala, né? O que a gente bem quer, a gente não faz, né? E aquilo que a gente não quer, que a gente faz. Então, a gente faz tudo errado, faz a vontade da gente, não faz o que Deus está querendo, né? Às vezes a gente erra sem saber. Quem pensa, é esse hino, não é aquele, é o outro hino. É aquele que a gente ensaiou. E a gente acha que não é aquele que a gente ensaiou, né? Mas Deus é assim mesmo. Eu agradeço a Deus porque hoje eu peço perdão a Deus também, porque hoje eu não vim na Santa Ceia, porque a minha mãe, eu tratei com a minha mãe rapidinho assim, para ela vir almoçar lá em casa. Eu perdi a Santa Ceia por causa da minha mãe, mas eu peço perdão a Deus. Peço perdão a Deus por isso, porque primeiro Deus, né? Mas a gente faz as coisas, tem hora por conta da gente, a gente faz errado. Mas ama a sua mãezinha, porque aproveitar, enquanto a gente pode ver, a gente tem que ver ela, né? A gente pede perdão a Deus, porque primeiro as coisas de Deus, mas tem quase um ano que ela não ia na minha casa. Tem quase um ano que ela não ia na minha casa. Então, eu aproveitei hoje, né? Eu sei que Deus sabe de todas as coisas e já me perdoou. Amém. Glórias a Deus, né? Glória a Jesus, aleluia. Se eu for ajudar você assim, está me preparando mais. Mas ele não foi a boa causa que ele fez, né? A mãezinha dele lá, né? Nós temos que dar prioridade também à nossa família, né? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ouvir o Silvio louvando o Senhor. Logo após o prefeito Carlos também deu oportunidade. Salve de novo, Pai do Senhor. A paz do Senhor. Para mim é motivo de muita alegria estar mais uma vez na glória do Senhor, estar louvando e bendizendo o nome do Senhor com a igreja. Eu vou estar cantando um hino aqui e peço aos irmãos que souber possam me ajudar. Ergue agora a sua cabeça.
Até diz que Deus te esqueceu, mas Ele não esquece o seu, pois Ele está contigo aí. Deus está de pronto no cativeiro, repreendendo o devorador, ergue a cabeça e toma posse da vitória, a tua bênção já chegou. Se você cair, Ele te levanta, se você chorar, Ele te consola, quando oprimido, Ele te liberta, Ele é o Deus que ordem agora, declara que você é o vencedor, essa é a vitória, Deus te cantou, sobe para cima, atravessa a vida, vai visitar a força do vencedor, Ele ganha o caminho de lutar, entrou na guerra para guerrear, os correntes caindo no chão, você está livre para voar, voa agora na casa do vento, pois a vitória é sua, é sua, é sua, a vitória é sua. Se você cair, Ele te levanta, se você chorar, Ele te consola, quando oprimido, Ele te liberta, Ele é o Deus que ordem agora, declara que você é o vencedor, essa vitória é Deus quem mandou, sobe para cima, atravessa a vida, sai desse calabouço, Ele é o vencedor, Ele é a leão da tribo de Judá, caindo na guerra para guerrear, ouça as correntes caindo no chão, você está livre pra voar, livre pra voar, voa agora na casa do vento, pois a vitória é sua, é sua, é sua, a vitória é sua. Deus mandou eu lhe dizer, para agora lhe sofrer, ergue a cabeça, aleluia. Só agradeço a oportunidade. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos ouvir para os Carlos também, essa oportunidade, logo após nós vamos ignorar, também tem oportunidade. A paz do Senhor para a igreja. Glória a Deus, aleluia. Agora a cabeça. A hora de chorar já acabou. Gente, olha só. Período de Dia das Mães, comemoração para mãe, tudo fala de mãe, lembra de mãe. Sei que, infelizmente, nos dias de hoje, a gente tem visto muitos filhos, muitas filhas, não dando devido valor a pai e mãe. Infelizmente. E eu já ouvi relatos de tantos jovens quanto adolescentes e algumas crianças que se acham muito cientes de muita coisa, dizendo assim: ah, se eu pudesse escolher minha mãe, ah, se eu pudesse mudar de família, se eu pudesse mudar de mãe. É que mãe não se escolhe, né? Sabia que tudo tem um propósito, ainda que você não esteja gostando do que você está vivendo? Vamos para a Bíblia? Abre aí, se você puder, Gênesis capítulo 29, abre sua Bíblia, vem comigo rapidinho, não vou demorar, fica tranquilo. Gênesis capítulo 29, pega aí, vai ser legal entender isso aqui. Ah, mas eu queria escolher, não escolhe, nunca é melhor. Se você quer ver
um pouquinho de Deus nascer na sua vida, crescer na sua vida, brilhar na sua vida, para de querer denegrir o que está acontecendo à sua volta, na sua família, e começa a enxergar o propósito de Deus na sua vida. Tudo acontece dentro do propósito de Deus, não tem como fugir. Gênesis capítulo 29, versículo 15. Gênesis 29, versículo 15, diz o seguinte: então disse Labão a Jacó: porque tu és meu irmão, há de servir-me de graça? Me declare qual será o teu salário. Não estranha não, porque às vezes a minha versão é diferente da de vocês, mas quem quiser estar me acompanhando no telão pode. E Labão tinha 2 filhas. O nome da mais velha era Lia. O nome da mais velha era qual? Lia. Era quem? Lia. Essa era a mais velha. E o nome da menor era Raquel. Eu vou parar por aqui, que você já conhece bem a história. O interesse era casar com Raquel, não era com Lia, sim ou não? Sim. Eu acredito que a maioria do povo aqui conhece toda a história, conhece um pouco da tradição da época. Antigamente só podia casar com a primeira filha, mas depois a segunda, depois a mais nova. Não tinha esse negócio, não, eu quero a mais nova primeiro. Não, era a primeira mais velha que tinha aqui, ó, pular do ninho. Sendo que, quando aconteceu toda essa história aqui, a intenção de Jacó, como foi bem dito, era casar com a mais nova. Era a vontade dele casar com a irmã mais nova. Porém, acabou que a gente conhece bem a história. Ele trabalhou por 7 anos e ali casou com a mais velha, porque ele quis? Não, porque segundo Labão, essa era a tradição. Primeiro vai a mais velha, depois você vai entender a história disso tudo. Casou-se com a mais velha. Interessado na mais nova, se propôs a trabalhar mais 7 anos, para assim poder casar com a mais nova. Pode, naquela época podia, hoje não pode mais não, tá gente? Pelo amor de Deus, é uma mulher só, um marido só e para por aí, tá bom demais, vai evitar problema, tá? Mas naquela época era assim, podia. Então, como o interesse era mais nova, vamos mais 7 anos para casar com a mais nova. Casou-se com a mais nova, ela podia ter filhos? Não. Sendo que naquela época, se não tivesse filho, até a família inteira era desonrada, se não tivesse filhos. Ora, o interesse dele não ia produzir honra para a família, Joel. Se fosse só o interesse dele, não, mas ela não pode ter filho, então não vai ser honrado, não vai se cumprir o propósito familiar da história. Porém, como a regra era a primeira mais velha, ele casou com a mais velha primeiro. E se você for seguir daqui para frente, lê mais um pouquinho, dentro da genealogia de Jesus, por onde ele passou? Por Raquel? Passou por Lia. Se não fosse Lia, a genealogia de Jesus não ia chegar até ali. Primeiro teve que se cumprir tudo em ordem, para depois se fazer a sua vontade. Primeiro eu vou permitir que algo aconteça na sua vida, ainda que você não queira, não está muito satisfeito, mas eu vou permitir que algo aconteça com você, e depois eu vou atender a sua necessidade. Por que isso? Porque primeiro para Deus importa a vontade dele, que é bom, perfeito e agradável para a sua vida. Entenda primeiro o propósito de Deus. Não é o que eu queria, mas é o que vai ser melhor para mim, porque Deus quis assim. Primeiro tudo em ordem, depois atendo a sua necessidade. Primeiro o que vai gerar a linhagem para um propósito maior, que era a vida de Cristo lá na frente. Depois sim, eu vou atender o desejo do seu coração, a partir do momento que você obedecer e não rejeitar. É a primeira? Não é a que eu queria, mas se a ordem é essa, é a primeira. Se eu tenho que obedecer, ainda que eu não esteja satisfeito, eu vou obedecer, porque eu sei que lá na frente vai brilhar algo de Deus na minha vida. Não é o que eu tinha no meu coração, mas se vai honrar a Deus lá na frente, eu vou aceitar esse propósito, porque é para honrar a Deus, fazer a vontade de Deus. E lá na frente, Ele vai te dar o que você quer. Você prepara melhor do melhor do que você pensava. O propósito de Deus vem em primeiro lugar. O propósito de gerar o Espírito Santo de Deus na sua vida e assim brilhar e transformar a sua história tem que vir primeiro. Orar, buscar, honrar, adorar, vem primeiro. Aí depois você tem as suas intenções, o desejo do seu coração. Deixa Deus fazer a obra, ainda que hoje você não entenda. Deixa Deus trabalhar na sua família, se cumprindo um propósito dentro da sua casa, honrando pai e mãe, fazendo o melhor, sendo a luz dentro de casa, independente da sua idade. E você vai ver que lá na frente alguma coisa vai se transformar de maneira tal que nem você vai entender e vai se achar até indigno de receber tanta coisa da parte de Deus.
tão grandioso da parte de Deus. Então, simplesmente, se o propósito é esse, o projeto é essa, a ordem é desse jeito, honre, sirva, obedeça, não faça o possível, faça o melhor possível. Se dedique, que lá na frente a história vai ser transformada, não só na sua vida, mas na vida de todos que estão à sua volta. Honre a Deus, confie em Deus, viva o propósito de Deus, e as promessas dele da sua vida vai vir à tona, e os desejos do seu coração serão atendidos, maiores do que você imagina ou queria. Confie em Deus, viva o propósito e honre, principalmente, pai e mãe. Primeiro a Deus, e pai e mãe, e você vai ver a sua história ser transformada em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Muito obrigado, nosso irmão, nesta noite. Salve, irmão, com a paz do Senhor. Amém. É uma alegria de estar aqui na presença do Senhor. E vou ler um versículo aqui, 105, e versículo 7, diz assim: Ele é o Senhor nosso Deus, o seu juízo permeia toda a terra. Lembra e perpetuamente da sua aliança e da palavra que empenhou para 1000 gerações. Graças a Deus, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Bom, vamos colocar aqui para nós estarmos orando para que golias do dízimo e oferta para a obra do Senhor. Glórias a Deus, enquanto os irmãos se levantam. Quero apresentar o Gustavo, sobrinho do irmão Silvio, está conosco, ele pela manhã, agora está conosco aqui. Os irmãos querem saudar com bem-vindo, diga bem forte: seja bem-vindo em nome de Jesus. Ele é lá de Volta Redonda. É isso mesmo? Glórias a Deus. Vamos ao seu horário, vamos ao seu cunho da harpa, e os irmãos contribuem para a obra do Senhor. Querido Deus, eterno Pai, nós oramos ao Senhor, agradecemos por tudo, Senhor. Agora os seus filhos vão orar, dizimar, Senhor, para a tua obra, Senhor, ofertar e dizimar para a tua obra, que o Senhor venha derramar as tuas bênçãos sobre cada um. Nós oramos e entregamos tudo nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. 83, vamos ao Senhor. Os irmãos podem se assentar. Glórias a Deus. Mais perto de Jesus procuro sempre eu chegar. Glórias a Deus. Mais perto de Jesus procuro sempre eu chegar. Mais perto do que o ouro do céu nada te dirá. Em pensamentos sonhos tanta glória nunca vi, pois ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso te explicar, talvez como é Jesus, mas faz-te a parte do teu lar eu te verei, Jesus. A estrela resplandente da manhã é minha luz, o inimigo dos males é o bom Senhor Jesus. Suave doce jeito que só vem de ti, pois ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso te explicar, talvez tu és Jesus, mas faz-te a parte eu te verei, Jesus. Glórias a Deus. Vamos ouvir o presbítero Terrestre logo após o Johnny com louvor também nessa noite. Glória a Deus. Só a igreja com a paz do Senhor. É motivo de alegria, né, irmão, nós estarmos aqui. Não, mais um culto, como o irmão falou, né? Tá voando, né? Rapidinho passa. E a gente vai ficando velho também, né? Com nessa brincadeira toda, a gente vai ficando velho. Mas é assim mesmo, né? O irmão Luiz não está aqui, né, irmãos? Eu estive lá na casa dele ontem. E ele ia vir agora à noite, mas mandou justificar pediu para justificar que choveu lá também. Aí não tinha como ele descer. Aí eu estive lá ontem, eu brinquei com ele, falei: ó, Luiz, se eu fosse, eu parasse, eu abri uma igreja aqui em cima. Porque é longe, irmão. Irmãos, quem já foi lá? Daqui. É longe ou não é?
E não tem estrado também não. Mas ele pediu para justificar. Então, e eu estava ali pensando como que faz falta. Porque a igreja, irmãos, ela é um conjunto. Tá? Com certeza alguém já machucou o dedo. Quando você está com o seu 5 dedos assim, perfeitinho, você nem sente falta dele. Porque está normal. Agora, se machucar um, e detalhe, você só esbarra com ele. Aí eu estava ali pensando na falta que faz. E por que eu estou falando isso nesta noite, irmão? Eu vou ser breve, não vou atropelar não. Eu e Lovão, eu vou deixar uma palavra de reflexão para nós. Essa semana eu estava meditando a palavra. E porque nós vivemos nessa trajetória, nessa caminhada nossa, lá de trás, né? Aceitamos Jesus, outros nasceram no berço evangélico, mas mesmo os que nasceram no berço evangélico, teve uma instrução, teve que passar pelas águas, e vai crescendo, das crianças vai para os adolescentes, e às vezes nós não paramos para observar a palavra de Deus. E essa semana eu estava observando a palavra de Deus, e meditando como que é servir Jesus. Por que é que Deus enviou o Filho dele na terra? Eu estava vendo o irmão Voteci falar aqui, eu gosto da sinceridade dele. Senhor, sinceridade? A simplicidade, mas a simplicidade com a sinceridade. Por quê, irmãos? Porque Deus, ele conhece, Jesus, ele conhece. Deus Pai, Jesus Filho, ele conhece nós por dentro e por fora. E você já parou para observar que nós também queremos conhecer o interior da pessoa? Quem já passou, não precisa responder não. No colégio, na firma, em algum lugar, que quando você vê a pessoa, você já julga ela pela aparência. Aí quando você vai conviver com ela, você fala, rapaz, totalmente diferente. Pode ser para o lado positivo ou para o lado negativo, mas acontece totalmente diferente, rapaz. Não é assim que acontece com a gente? Porque nós temos essa cultura carnal nossa. Não é que não esquece isso não, mas isso já é nosso, já veio, é do nosso DNA. E observando a palavra de Deus essa semana, a gente começa a observar quando Samuel chega na casa de Jessé. Que se nós formos observar a palavra de Deus, ele era alguém próximo de Deus, sim ou não? Muito próximo de Deus, sim ou não? Mas quando ele chega na casa de Jessé, qual a surpresa que ele tem? Não é esse aí não. Mas não, ele é forte, sarado, guerreiro, não, mas não é esse não. Você vê o exterior, mas eu contemplo o interior. Aleluia, glórias a Deus. Mas o que você quer falar nessa noite? Já estou parando. E eu estava meditando a palavra de Deus essa semana, e lá no livro de Mateus, capítulo 5, 44, olha o que está registrado para mim parar, porque senão, que eu já falei que o microfone tem cola. Não tem jeito. Mas tem alguns pontos, irmão, que a gente não pode deixar de falar. Por que Deus envia o Filho dele? Para fazer o oposto com a gente. E eu meditando esta palavra, nessa semana, eu peguei 3 ganchos esta palavra. O apóstolo Paulo agora ele fala que a tua graça me basta, ó Senhor. E eu parei para analisar aquilo ali. O que você está precisando? O que eu estou precisando? O que você está necessitando? O que nós estamos necessitando? Se o apóstolo Paulo ele chega a essa conclusão, ele diz, a tua graça me basta, ó Senhor, e o seu poder me aperfeiçoa na minha fraqueza. Ele declara ali o quê? Que ele é fraco, mas a graça de Deus, ela é o suficiente para ele. E a pergunta que eu faço para você nesta noite, será que a graça de Deus é o suficiente para você? É o suficiente para mim? Para nós viver de acordo com a palavra de Deus? Aí eu fui mais além no livro de Mateus 5, 44, que diz assim, mas você tem que ir. Aí eu falei, não tem como não, seguir Jesus não. Falei, não tem como, do jeito que Jesus quer aqui, não tem como. Olha o que está falando aqui, Eu, porém, no 44, depois você chega em casa e lê o capítulo todo, mas aqui diz assim, eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos. Eu falei, não,
Sim ou não? Sim. E nesse mesmo texto ele vai dizer, olha, que se for para amar o seu amigo, para que eu vim na terra? Ele quis dizer isso. Para que eu vim? Para que eu morri na cruz do Calvário? E a Bíblia vai continuar dizendo o seguinte: bendizei o que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelo que vos maltrata e vos persegue. E aqui eu fiquei essa meditação a semana inteira. Porque você andar de mão dada com quem você gosta é muito fácil, irmãos. Você mandar um bom dia, um oi, uma mensagem, um presente para quem fala a mesma coisa, a mesma linguagem que você, é fácil. Mas Deus aqui nesse capítulo está chamando a nossa atenção para isso. Aí eu fui mais além pesquisar, pastor. Aí eu fui lá no livro de Jó. Vou ver como é que é isso. Será, irmãos, que nós estamos dispostos? Claro que não. Eu falando de mim. Se você tiver, parabéns para você. Será que nós estamos dispostos a declarar para Deus, fazer uma declaração para Deus? Senhor, ó, tudo que eu tinha era seu. O Senhor me deu, o Senhor mesmo tomou, o Senhor mesmo levou. Bendito seja o nome do Senhor. Será que nós estamos dispostos a fazer isso? Aí eu fui mais além, irmãos. A Bíblia vai nos relatar, estou parando, a Bíblia vai nos relatar que Jó estava no seu pior estado. Mas ele percebeu, Joelma, que os seus amigos, entre aspas, precisavam da sua oração. Aleluia, glórias a Deus. Quando eu e você achar que estamos bem, irmão, não é fisicamente, não é materialmente, mas é espiritualmente, é estar cheio de Deus, é estar cheio do poder, é estar cheio da graça. E se você está cheio da graça nesta noite, levante a sua mão e fala: eis-me aqui, Senhor, eu quero servir, eu quero seguir ao Senhor. Aleluia. Aí eu fui estudar aquele um pouquinho, meu cara, e descobri o seguinte, que na verdade Jó estava mal fisicamente, Jó estava uncado fisicamente, mas espiritualmente a sua alma, ela estava cheia, porque ele chegou à conclusão: eu preciso de Jesus. Portanto, no capítulo 19 ele diz: eu sei que o meu Redentor vive, aleluia, e que por fim se levantará sobre a terra, aleluia, e depois da minha carne consumida eu verei a Deus, aleluia. Oh, glória a Deus. Você pode glorificar o Senhor esta noite? Oh, irmãos, aleluia. A Bíblia vai dizer, irmãos, que a nossa carne vai voltar para o pó, mas o Espírito vai voltar para Deus. Se você crê nesta palavra, irmãos, oh, aleluia. Eu parei para meditar esta semana e falei: eu não sou crente, não. Eu não sou crente, não, irmãos. Eu preciso melhorar. Porque a Bíblia, Jesus veio para quebrar a regra humana. Você dá pão para quem você ama, é bom. Pão com mortandela, pão com mussarela, esses negócios é bom. Aleluia. Mas a Bíblia está mandando o quê? Você amar os que te perseguem. E eu cheguei assim e falei: Jó, ele chegou à conclusão, à convicção que ele estava bem, e os seus amigos estavam mal, precisavam de oração. Que Deus nos abençoe nesta noite em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória
Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Meus irmãos, eu ia cantar um hino, mas depois da palavra do envelhece, a palavra de Deus que envelhece, entregou para nós. Vamos dizer onde Deus mora. Aleluia! Glória a Deus! Nós servimos um Deus que mora acima das estrelas. Nós servimos um Deus que mora no meu coração, no seu coração. Ele curou-me, curou-me a minha cegueira. Que mora acima das estrelas. Ele mora acima das estrelas. Ele é Jesus, o Rei da Glória. Ele mora acima das estrelas. Ele é Jesus, o Rei da Glória. Ele mora acima das estrelas, Ele mora no seu coração, Ele mora no seu lar. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E Ele disse: não perturbeis o vosso coração. Aleluia! Irei para o Pai, mas voltarei para levar. Aleluia! Minha igreja, prepara a igreja nesta noite que Jesus está voltando. Prepara a tua vida nesta noite, porque o Senhor está voltando. Aleluia! Glórias a Deus. Ele mora acima das estrelas, aonde nós iremos morar junto com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Agradeço a minha oportunidade nesta noite. Aleluia, sou feliz a Deus porque o Senhor está neste lugar. Glórias a Deus, volto para trabalho em nome de Jesus. Oh, minha alma, a Deus suplica e não recebe, confiando fica em suas promessas que são ricas.
Meu amado, olha para mim aqui. Eu não vou pregar não, irmão. Glória a Deus. Porque a mensagem já foi entregue aqui hoje. Vou pregar não. Só quero que você reflita naquilo que Deus falou aqui. Você que está aqui dentro, desligado. Estou sentado ali, estou vendo gente que nem o olho fecha. Você me desculpe, eu ser bem radical aqui nesta noite. Tem hora que é bom você sentar no meio do povo, você vê como a pessoa está adorando a Deus. Se veio para adorar ou se não veio para poder adorar. Mas o que Deus falou aqui hoje foi muito forte. Jó dando todo escangalhado. O cara dava todo escangalhado, irmão. Raspando o corpo com um caco de telha. Perdendo a mulher. Perdendo fazenda. Perdendo filho. Perdendo filha. E dizendo: eu sei que meu Redentor. É Deus. Pelo amor de Deus, meu irmão. Pelo amor de Deus, eu vou te pedir agora. E você está aqui dentro com saúde. Você não veio para a igreja a pé. Você tem casa. Ainda tem marido. Tem mulher. Está com dinheirinho. E está com essa boca fechada até agora. É Deus. Parece que você não veio nem por conta. Então reflita no que Deus falou aqui e transporta para a tua vida aí agora. E por favor, faz alguma coisa. Levanta a tua mão e seja adorador esta noite. Eu vou deixar você adorar, por favor. Você que está brincando aqui dentro, eu vou deixar você adorar. Levanta a tua mão, abre a tua boca e adore. Aleluia. Tem gente que já pegou a visão aqui na direita. Tem gente que já pegou a visão aqui na esquerda. A mensagem foi essa, não vou pregar não. Eu quero que você reflita a situação de Jó e a situação tua. Na hora de decidir, eu quero que você adore Ele. Eu quero que você adore Jesus. Eu quero que você glorifica. Então, 1, 2, 3, vai! Aleluia! Oh, Deus! Tu és fiel, Senhor! Olha aqui, irmão! Outro ponto dentro da mensagem que foi entregue. Se Jó tivesse hoje aqui, ele não estaria nesse culto aqui. Ele estaria lá em Muriaé, no Hospital do Câncer. É lá que ele estaria, lá em Muriaé, no Hospital do Câncer. Olha para mim aqui. E você está aqui dentro, curado, curada, nem sequer sabe aonde é o Hospital do Câncer. Lá em Muriaé, você tem que fazer uma visita lá. Você vai voltar para casa mais crente. Você vai voltar para casa valorizando a vida. Ele estaria lá. A situação que ele está vivendo é para lá que eles iam carregar a ambulância e a carrega para o chão. Você não pode ficar aqui não. Você vai para Muriaé. Você está fedendo. Sua carne está apodrecendo. Você não tem mais nada também. Não tem nem dinheiro para poder pagar lá o Muriaé. É para lá que você vai. A esperar, vai entrar na fila do SUS. Vai esperar uma consulta. Agora olha para você, irmão. Você veio na ceia hoje, foi para casa, almoçou. O irmão falou aqui que teve na casa da família, o outro falou que chamou até a mãe dele para ir em casa, almoçar com ele, parabéns por isso, tudo bem. E você está aqui dentro agora, irmão. Com
saúde. Oh, meu Deus do céu, onde nós vamos chegar com isso, irmão? Você não tem coragem de valorizar o que Jesus fez por você. Está murmurando desde manhã, está reclamando desde a manhã. O pão está na tua mesa, o café está na tua mesa, a saúde está na tua casa, a porta da casa está aberta. Jesus está te abençoando a sua vida e você está aqui dentro até agora. Até agora eu estou vendo você calado. Até agora eu estou vendo você calada. Mas eu tenho certeza, a mensagem foi entregue. Já tem um movimento de Deus aqui dentro para aqueles que estão entendendo o que o Espírito falou aqui. Então levanta a tua mão, faz barulho aí. Adore! Santo é o Senhor. Rebandas, 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 rebandas. Eu quero ouvir o glória a Deus de quem está com saúde. Eu quero ouvir o aleluia de quem está com saúde. Ah, pastor, eu não estou não, a minha está mais ou menos. Mas não está igual o Jordão, está mais minha boca, mas da glória. Ah, pastor, eu não sei, tem alguma coisa marcada para a semana que vem. Está marcada, não conheço ainda não. Então a minha boca para a glória. Aproveita para dar glória, sabe por quê? Porque Jó não continuou, inferno não, Jesus curou ele. Aleluia. Mas fiel, Senhor. Terceira coisa que eu aprendo com aquilo que Deus falou aqui nessa noite. Você é adorador só quando tudo está bem? Ou você é adorador quando a prova está quebrando? Olha para mim aqui, meu filho. Deixa eu confrontar com a fé, rapaz. Você vai no culto para quê? Culto você tem que vir para ser confrontado. Você é adorador somente quando tudo está bem? Ou você é adorador quando o pau está quebrando, quando a prova está na porta? Na verdade, o dia de hoje é um dia difícil. Difícil? A irmã preparou algo lá no Barro Taquaraçu, fez uma coisa linda lá, mas na hora que ela pegou o microfone para poder falar, minha esposa deu uma oportunidade para ela disse: esse dia para mim é difícil demais, porque nem a minha mãe eu conheci. Eu não sei quem é a minha mãe. Mas mesmo sem saber quem era a mãe dela, ela foi lá e preparou uma coisa bonita, coisa de crente para as irmãs. Aí eu te confronto nessa noite com essa mensagem que nós ouvimos. Você é adorador em que época da vida? Só quando tudo está bem, mano? Só quando o café está em alto preço? Quando ele abaixa, você não é adorador, não. Qualquer enfermidade está murmurando, reclamando. Somos adorador em que época, em que estação do ano? No verão? No inverno? Na primavera? Qual é a tua estação? Mas vamos lá para terminar. Mesmo chão, sabendo que não tinha mais fazenda, sabendo que tinha perdido 10 filhos. Imagina aquela mãe, cara. Vamos voltar para a mãe, dia das mães. Imagina aquela mãe. Existiria, irmão, pelo amor de Deus, irmão. Existiria dia das mães para aquela mulher? Não, meu irmão. Não. Ela perdeu 10 filhos.
Você não perdeu nada daí desse bico aí murmurando, reclamando de tudo. Ela perdeu o tecido. Não teria dia das mães para aquela mulher. Mas lá estava o patriarca. Na maior prova da sua vida, perdendo tudo. Coitada da mulher dele, que luto naquela casa, que prova naquela casa, que dificuldade naquela casa. Aí o Veles falou aqui que quando os amigos dele chegam lá, quem estava melhor do que os amigos era o próprio patriarca. Por quê? Porque a graça do Espírito Santo veio para mandar a chave. Estava sobre ele. Jesus! Aleluia! Quem entendeu essa palavra que foi dita aqui nesta noite? Porque eu ouvi os profetas e profetisas que estão aqui nessa noite, que estão enfrentando um problema não semelhante a Jó, mas é um problema diferente, que tem feito você perder até o sono. Mas há uma esperança aqui nessa noite. O Espírito Santo diz assim: abre a tua boca e sai com glória, porque a prova de Jó teve início, meio e fim. Só para quem é pentecostal, abre a boca e dá glória para Jesus. Só para quem é pentecostal agora, com a sua mão de profeta levantada, essa mão curada e sarada, levanta ela e diga: segunda-feira eu estou chegando junto com você. Já foi profetizado, tem graça de Deus na minha vida, tem o sangue de Deus na minha vida. Eu quero ouvir o barulho da boca do cordeiro. Abre a boca para a glória. Eu estou sentindo ele aqui. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Aqui na minha direita tem graça. Aqui na minha esquerda tem graça. Aqui no fundo tem graça. Eu estou sentindo a graça aqui. Só quem está sentindo a graça, abre a boca e recebe graça. Abre a boca e recebe graça. Abre a boca e recebe graça. Eu estou sentindo a graça. Lamando que a suquereca, choderia sudeia lago, ramanaga suberema na chega, ramana quer subir. Coloca a mão no ombro do irmão que está do teu lado, coloca a mão no ombro da irmã que está do teu lado, porque eu só tenho umas 12 minutos naquilo que Deus falou aqui nessa noite, e não precisa acrescentar mais nada. Nós tivemos uma viajada. Veles falou que será que eu sou crente? E a pergunta para mim também é a mesma. Será que eu sou crente numa circunstância como esta? Mas Deus falou aqui que a graça dele basta na minha vida. E por esse caminho que eu vou entrar nessa noite. Eu vou entrar no meio da graça. É por esse caminho que eu vou entrar nessa noite. Eu quero ouvir a noiva do cordeiro, com a mão sua tocada na outra noiva, abrindo a boca para dar glória. Sabe por quê? Porque tem vitória aqui em 12 minutos.
Uma labareda de fogo está envolvendo a casa aqui nesta noite. Uma labareda de fogo está envolvendo a vida de crente aqui nesta noite. Então, por favor, não brinca não, não conversa não. Você que veio no culto para conversar, não conversa não. Aproveita a oportunidade, em vez de você conversar, abre a boca para dar glória que Jesus está curando aqui nesta noite. Em vez de você conversar, abre a boca para dar glória. Aproveita a oportunidade para você adorar. Fiquemos com essa reflexão nesta noite. Deus fala como quer, na hora que quer, no dia que quer. Só acredita quem quiser. Só toma posse quem quiser. Quem tomou posse da palavra aqui nessa noite, levanta a mão e dê um glória. Glória a Deus. Assente por um minuto nessa noite, igreja do Senhor. Oh, glória. Perde bem fique em casa. A Bíblia diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Meus amados, terça-feira tem oração aqui. Tá? Participação do Departamento Promessa de Deus e o ciclo de oração. Tá? Você vai ensaiar na quarta, tem que orar na terça. Né? Então, participação do Promessa de Deus e também do círculo de oração. É oração, tá querido? E mais você que está em casa, pode estar aqui, venha para cá orar conosco, tá? Venha para cá orar conosco. Quinta-feira, quarta-feira, ensaio do Promessa de Deus. Quinta-feira, às 19h30, culto de intercessão. Tá? Venha para cá também. Você está em casa, venha louvar o Senhor. Sábado, 6h30, haverá aqui o ciclo de oração. Tá? 18h. As irmãs estarão indo para a congregação de Bom Jesus. Tá? Sábado, ciclo de oração é com a participação das irmãs, tá, irmão? As irmãs da CIP. Tem as irmãs que conduzem aqui, mas tem as demais irmãs. Tá? Traga o seu esposo para cá. Acorda ele vem com você. Tá bem? Então, sábado é participação. As irmãs vão cantar à noite lá. É bom que elas se enchem aqui para poder cantar à noite lá. É um ciclo de oração que é uma bacatela, 6h30 até 8h da manhã, termina muito rápido, é mesmo? Então as irmãs já sabem desse compromisso, sábado pela manhã, permitido Deus. E às 18h, as irmãs vão lá no Bom Jesus, tá, irmão? Vão lá no Bom Jesus cantar lá. A congregação lá, aniversário das irmãs, nós não podemos ficar de fora porque é a igreja mãe, cooperando lá com a filha, que estiveram hoje pela manhã aqui, tá? 18h30 haverá ensaio dos jovens. Também tem uma festividade lá em Fortaleza, né, gente? Os irmãos aí que puder juntar 1 ou 2 carros para poder ir lá, cooperar na igreja metodista, ver aí com gente, com o Venésio, entendeu? Que pode ser feito para poder ajudar os irmãos lá. É muita festa, graças a Deus por isso. Domingo, 8h,
aula dos professores, 9 horas escola dominical, 19 horas culto com a participação das irmãs da CIP. Vai ser próximo domingo à noite, se Jesus não voltar. Deus abençoe a todos, vamos ficar de pé, porque a hora já foi embora, são 9 horas e 4 minutos. Os jovens que estão aí, o dirigente quer conversar com vocês após o culto. Meus queridos, aqui está a caixinha, tá, irmão? Tá? Os irmãos que têm contribuído, coloca aqui, marca aqui quando você contribuiu, tá? Coloca a sua fé